Convido vocês, então, a abrirem as Bíblias lá no livro de Jonas. Nós vamos ler Jonas, capítulo 1. Abra aí comigo. E depois que você abrir, deixe sua Bíblia aberta, porque eu vou ler um pedacinho e depois eu vou voltando, vou comentando os versículos. Então, para você acompanhar, deixe sua Bíblia aberta aí em Jonas. Jonas, capítulo 1, verso 1. Acharam aí? Amém? Obrigada, Ju. A palavra diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nós vamos ler só até aqui, por enquanto. Pai amado, Pai querido, essa é a tua palavra. Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, que eu venha ser boca do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, o livro de Jonas, né? Ele vai falar sobre a história do profeta Jonas. Jonas, então, era um profeta, era um homem de Deus, era um homem que tinha um chamado já do Senhor. E o texto nos diz que veio a ele a palavra do Senhor, dando uma ordem a ele, dizendo a ele, então, que era para ele ir à cidade de Nínive e pregar ali o evangelho do Senhor. E o que Jonas faz neste momento? Jonas se dispõe, né? Fala aqui no verso 2. Só que ele se dispõe a fazer o contrário que o Senhor tinha pedido para ele. Ele vai procurar ali um navio, então, porque ele estava querendo ir para Tarsis, que era quase que o lado oposto de onde Deus tinha mandado ele ir. Tudo isso porque ele queria ali, então, fugir da presença do Senhor. Ele não queria cumprir aquilo que o Senhor tinha falado, tinha ordenado a ele. Ele simplesmente, né, decidiu, não quero fazer isso, eu vou tomar a minha decisão, vou por conta própria pegar um navio, vou para o outro lado que o Senhor está me ordenando e pronto. Deve ter pensado, aí o Senhor vai se esquecer, né, e eu vou ficar bem. E o Senhor que ache outro para fazer o que ele me pediu para fazer. Jonas, então, quando ele age assim, ele fugindo da presença do Senhor e indo para o lado oposto, primeiramente ele estava se colocando em rebeldia contra aquilo que o Senhor estava falando para ele. Em segundo lugar, ele não se importou, né, com as outras vidas que o Senhor queria alcançar através da vida dele. E então, como a gente leu, ele vai entrar nesse navio que está indo para Tarsis. E aí a gente não vai ler tudo, porque não temos tempo. Mas o que acontece? Ele entra ali naquele navio com outras pessoas ali dentro. E o Senhor manda uma grande tempestade ali, naquele mar. E o mar começa a ficar agitado e o navio, as pessoas que estavam lá dentro começaram a achar que o navio ia afundar, que eles iam ter ali um acidente, um grande acidente. Então eles começam a clamar aos deuses deles, buscando ali explicação, o que estava acontecendo. E de repente eles percebem que Jonas estava dormindo ali no navio. Estava prostrado lá e começam a desconfiar que algo estava de errado com Jonas. Então eles vão até Jonas, Jonas realmente confessa que estava fugindo da presença do Senhor. E aí, no final da história, Jonas vira e fala: então eu prefiro morrer do que realmente ter que ir para o lugar que eu tenho que ir. Podem me lançar no mar que nada de mal vai acontecer para vocês. E aí, aqueles marinheiros, com muito temor, né, de estar lançando um homem ao mar, mas sem muita escolha, eles vão e lançam Jonas ao mar. E quando Jonas, né, é lançado ao mar, o que acontece? O Senhor manda um grande peixe engolir ali Jonas. E Jonas passa então 3 noites e 3 dias no ventre daquele peixe. E antes que vocês pensem, ontem que estava aqui, né, a gente estava tendo uma aula aí com o pastor, e ele estava falando dos acréscimos da Bíblia, textos que não estão muito no original, né, da Bíblia, mas Jonas tem gente que duvida se ele foi engolido por um peixe. E ele foi engolido por um peixe. Amém? Tem relatos, tem coisas que essa história ela é verídica. Então ele passou ali
3 noites e 3 dias no ventre de um grande peixe. E ali, naquela situação que ele se encontrava, antes ele queria a morte, né? Ele falou, pode me lançar no mar, que eu prefiro morrer do que cumprir a vontade do Senhor. Só que a hora que ele se encontrou dentro da barriga desse peixe, ficou angustiado, passou ali momentos difíceis, o Senhor começou a tratar com ele. O Senhor começou a falar com ele e ele vai e começa a clamar ao Senhor. Ele fica angustiado e ele pede então para que o Senhor venha livrá-lo daquela situação. E o que acontece? Deus realmente o livra daquela situação. O peixe vai e joga Jonas para fora, né? Mas depois de muito sofrer dele, depois dele passar ali 3 dias e 3 noites, sem saber se ia morrer, se ia viver, na barriga daquele peixe. Então, primeira coisa, né, que nós devemos observar, nós temos que ter cuidado com as consequências que vão vir das nossas escolhas erradas. Porque Jonas não precisava ter passado por aquilo, mas com a atitude dele, com a escolha dele, ele trouxe algo para a vida dele. Ele se colocou numa situação difícil, além de ter colocado a vida de outras pessoas em risco, ele se colocou numa situação difícil e ele teve que, sim, clamar ao Senhor, teve que buscar do Senhor, e o Senhor agiu. O Senhor o livrou, mas quase que ele perdeu a vida dele. E ele teve que ali, depois que o Senhor o jogou para fora do peixe, ele teve que, sim, ir para a cidade de Nínive. Aí o Senhor fala com ele de novo, Jonas, vai para Nínive. E aí ele, depois de já ter passado por essa experiência, ter visto que não ia ter jeito, que ele tinha, sim, que cumprir a vontade do Senhor, ele vai, indignado, não concordando muito ainda, apesar de ter passado por esse tratamento do Senhor, ele vai e então se dispõe a ir ali para a cidade onde Deus estava o encaminhando. Bom, conforme eu disse, né, ele poderia ter feito essa escolha em primeiro lugar. Ele não precisava ter passado por isso, nem colocado a vida em risco de outras pessoas para poder cumprir aquilo que o Senhor estava dando para ele. Simplesmente porque ele estava fugindo ali, então, da presença do Senhor. Adão e Eva, quando pecaram, e vocês conhecem a história, né? Eles pecaram ali no paraíso. E o que eles fizeram? Eles fugiram da presença do Senhor também. Porque eles estavam em pecado, eles estavam envergonhados, então eles preferiram fugir da presença do Senhor. Eu já te faço uma pergunta, né? Nesta noite, para você começar a meditar em tudo que nós vamos falar. Tem algo que o Senhor te ordenou, te disse, está te dizendo que você está fugindo daquilo que Deus tem te falado? Será que você está fugindo também da presença do Senhor? Quais seriam as consequências se você está fazendo isso, que você tem carregado? E será que você está fugindo da presença do Senhor porque o Senhor quer fazer um tratamento na sua vida? Porque o Senhor quer te confrontar? O Senhor quer fazer, né, com que você haja de uma maneira que você não concorde muitas vezes, quer usar a sua vida para alcançar outras pessoas que você acha que não merecem, quer te colocar numa situação ali que te deixa um pouco desconfortável, te deixa fora da sua zona de conforto, te cria uma situação embaraçosa. E será por isso que você está fugindo daquilo que o Senhor tem para a sua vida? Mateus 16, 24, a palavra do Senhor diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu gosto desse versículo, né? Assim, gosto assim. Ele é puxado para quem segue, mas ele é muito verdadeiro. Porque o Senhor diz, né, que se alguém quiser vir após ele, tem que se renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir a ele. Fazer renúncias não é muito fácil. Passar por cima das nossas vontades, do nosso querer, da nossa decisão, da nossa justiça própria, como foi aqui na história de Jonas, é algo que custa, que é difícil da gente fazer.
que exige, né, uma mudança de atitude, uma mudança de mente, exige um dispor, um sacrificar para seguir ao Senhor, fazer a vontade dele, ir ali, né, de acordo com os propósitos que ele traz para mim e para a vida de vocês. O Evangelho, ele traz renúncia sim, traz sacrifício, mas ao mesmo tempo, ele também, quando nós renunciamos, sacrificamos, de acordo com a direção de Deus, ele traz para nós a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E muitas vezes nós não entendemos que caminho é esse, porque nós devemos seguir por esse caminho. Porque nós podemos pensar que nós já sabemos de tudo, que a nossa vontade, sim, é que vai satisfazer as nossas necessidades, é que vai nos trazer alegria, que vai trazer paz, que vai trazer felicidade. E muitas vezes não é. Muitas vezes o Senhor, ele está trazendo algo novo, algo diferente para as nossas vidas. Ele está nos pedindo para renunciar a algo sim. Algo que vai fazer também que você renuncie para você e que você seja instrumento dele na vida de outras pessoas. Porque o Senhor, ele pode usar quem ele quiser. Se ele quisesse ter pegado outra pessoa ao invés de Jonas, outro profeta, e dado a mesma ordem, ele teria feito. Mas o Senhor não trabalha assim. Quando ele escolhe alguém, quando ele quer colocar alguém numa situação, ele insiste com aquela pessoa. Ele quer tratar o coração da pessoa. Ele quer transformar aquela pessoa. Se vocês pensarem um pouquinho e analisarem os encontros que Jesus teve com as pessoas, ele era interessado sim em curar aquelas pessoas, em curar a alma, em curar a vida. Ele sempre vinha com a palavra certa na hora certa. Eu falo que ele era o psicólogo de um dia. Ele já chegava e já falava: olha, seu problema é esse. Tocava ali direto e já falava. E a pessoa que entendia aquilo e se deixava ir pela palavra dele, mudava de atitude, mudava de posição, ela simplesmente entrava num nível muito melhor do que ela estava. Ela era verdadeiramente curada, liberta, restaurada. Porque o Senhor sabe o que Ele precisa tocar, o que Ele precisa transformar nas nossas vidas. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente está fazendo pelo outro, para o outro, quando na realidade, a gente até está fazendo, mas a gente está sendo transformado, a gente está sendo trabalhado, a gente está sendo curado, a gente está sendo limpo a cada dia. Nós estamos melhorando, nós estamos alcançando lugares diferentes, coisas novas, coisas boas, níveis que nós não alcançaríamos se ficássemos somente na nossa vontade, no nosso conforto, no nosso dia a dia. Mateus 16, 25 diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Glória a Deus. Então, quem perde a vida pelo Senhor, pela causa do Senhor, vai achar novidade de vida, vida nova, vida em abundância. Glória a Deus. Tem um texto na Bíblia, e eu vou só comentar ele, que está lá em Marcos 10, 17 a 22, que vai nos contar da história de um jovem rico. E esse jovem, ele tem um encontro com o Senhor, e ele chega para o Senhor e diz: Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho observado todos os seus mandamentos, eu sou um homem bom, eu amo ao Senhor, e eu quero perguntar para o Senhor o que ainda falta, né, para eu fazer, o que eu preciso para herdar o reino dos céus, para ficar tudo certo. E o verso 21, né, desse texto diz que Jesus, fitando o rapaz, primeiramente o amou. Está escrito lá e eu acho interessante, diz: Jesus o amou. Porque Jesus, ele pode nos confrontar, ele pode apertar a gente, ele pode expor os nossos erros, mostrar, mas ele nos ama. Não é porque ele corrige que ele não ama, não é porque ele te fala algo que você precisa mudar que ele não te ama. Não é porque ele expõe a sua fraqueza, muitas vezes, que ele não te ama, ou que ele te julga menor ou incapaz do que alguém, ou sem qualidade. Não é isso. É porque, como eu disse, ele é um psicólogo, né? Ele é o psicólogo dos psicólogos, médico dos médicos, ele é tudo de maior.
Então ele quer sim nos transformar, e ele vira para esse rapaz, né, o amando, e diz a ele: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E qual foi a resposta daquele rapaz? Quem conhece o texto aí? O texto diz, né, que o rapaz ficou contrariado com aquilo que o Senhor disse para ele. Com a palavra, retirou-se triste daquele encontro, porque ele era dono de muitas propriedades. Ele era um jovem rico, ele tinha muitos bens, muitas riquezas, e quando o Senhor toca aonde estava o coração dele, que era na riqueza, e manda ele renunciar àquilo, manda ele dar aos pobres e segui-lo. E não é todas as vezes que o Senhor encontra com uma pessoa e fala para ela seguir ele, não. Muitas vezes ele curou, ele transformou, ele restaurou e deixou a pessoa lá. Nesse encontro que ele teve com esse rapaz provavelmente ficaria mais perto dele, seria um discípulo próximo dele. Porque o Senhor disse: vai, vende e segue-me. Mas o rapaz não conseguiu fazer isso. Não conseguiu abrir mão daquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Então aquele rapaz, ele vai triste. O texto diz que ele se retira triste. Quer dizer, as riquezas dele, tudo que ele tinha, não trazia alegria constante para ele. Porque diz que ele ficou triste e ele se retirou. E ele não renunciou àquilo que o Senhor tinha pedido a ele. Então, eu sei que essa noite o Senhor tem falado comigo. Essa noite aqui é uma noite de renúncia. É uma noite de tratamento do Senhor. Ele quer trazer o arrependimento, quer trazer a cura, quer trazer quebrantamento para as nossas vidas. Amém? Nós não podemos fugir dos propósitos de Deus. Nós não podemos nem devemos fugir dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Jesus fez a maior renúncia por nós. Ele deu a sua vida por mim e por vocês. Sacrifício maior que o dele, acho que ninguém aqui vai fazer, né? Que é entregar a sua própria vida. O que ele nos pede, nós podemos fazer sim. Nós podemos nos dispor, nós podemos ir sim, conforme o Senhor tem nos ordenado. E aí o Senhor trouxe outro versículo ao meu coração, que é 1 Samuel 16:7. E diz lá a palavra do Senhor: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor quis trabalhar, e eu entendi com esse versículo, o que ele quis dizer para eu passar para vocês. Olha, tem situações que você está enxergando conforme a sua ótica, conforme o seu modo de enxergar, conforme nós estamos acostumados a ver. Porque como disse aqui, né? Ali no caso, ele estava escolhendo um rei, Samuel estava escolhendo um rei, e ele via ali o mais alto, o mais bonito, o mais que chamava atenção. E o Senhor disse para ele: ei, cuidado, você está vendo uma coisa, mas eu conheço o coração, eu sei que não é ele, eu sei que é outro que eu tenho para escolher. Então termina, né? O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então tem situação de pessoas aqui que não estão enxergando a verdade do Senhor. Em alguma área, em alguma situação, eu não sei qual é, mas Ele sabe. Você está olhando com seus olhos, você está vendo sob a sua ótica. Mas nessa noite o Senhor vai jogar a luz nisso aí. Em nome de Jesus. Ele vai tirar essa cegueira espiritual que muitos estão tendo, com a certeza que estão certos. Mas o Senhor diz: ei, está errado. Muda de caminho. Eu vejo o que você não vê. Eu enxergo onde você não enxerga. Glória a Deus. A vontade de Deus, ela sempre se cumpre. Dependendo, né? Como eu disse, o Senhor poderia usar Jonas ou não, mas aquele povo seria alcançado. Então é assim comigo e com vocês também. Se você não se dispor, se você não for, se você não ficar debaixo da direção onde o Senhor quer te levar, Ele te ama, Ele me ama, mas a vontade dEle vai se cumprir através de você, ou não, que não seja através de você. E quem sai perdendo com isso, garanto a vocês, é quem não está cumprindo aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor
deseja, aquilo que o Senhor busca. E aí eu quero voltar para o texto de Jonas. Aí nós vamos abrir lá no capítulo 4. No capítulo 4, lá na frente, nós vamos ali nos versos 1 e 2. E antes eu quero explicar um pouquinho, porque a gente não vai ler. Esse povo de Nínive, por que Jonas não queria ir lá? Porque realmente era um povo mau. Era um povo que perseguia ali o povo de Deus, era um povo ruim mesmo. Era um povo que, se a gente olhasse, a gente também nem ia querer ir lá pregar para eles, não. A gente não ia querer levar a palavra do Senhor e a gente não ia querer também e nem achar que eles tinham o direito e a oportunidade de se arrepender e ser salvos. Porque a gente já ia ter o nosso julgamento sobre aquelas pessoas. A gente já ia condenar, mesmo o Senhor dizendo e direcionando. Só que quando Jonas ele vai, e eu disse, né, que depois que ele foi cuspido para fora da barriga do peixe, ele aceita ir. E ele chega lá, e ele como profeta do Senhor, ele anuncia a palavra. E ele tinha unção, gente, ele era escolhido. Quando você é direcionado para alguma coisa, o Senhor sabe o que ele está fazendo. Então não adianta você duvidar, às vezes você fala, mas eu vou mudar essa situação, eu vou fazer a diferença, se eu orar realmente isso vai mudar, se eu fizer assim na minha casa isso vai acontecer, não sou ninguém, eu não quero, muitas vezes vai contrariado, porque são situações que o Senhor trabalha e eu não sei se é na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, dentro da igreja, eu não sei que situação você está passando. Eu só sei te dizer que se Deus está te mostrando para fazer, para orar, para renunciar, para dar um passo atrás, para buscar, faça. Porque você vai estar ali capacitado, ungido pelo Senhor. Você vai estar ali revestido pela autoridade que Ele vai dar. Então é lindo isso, porque Jonas ele vai com o coração duro ali para aquele povo. E eu imagino que ele pregava assim, tomara que esse povo não arrependa, tomara que esse povo não me ouça. Gente, ele andou muito, a cidade era grande, e ele sozinho, e ele pregou. E sabe o que o texto diz? Que todos se arrependeram, eles proclamaram um jejum. O rei ouviu a Jonas, proclamou um jejum, colocou todo mundo para jejuar. Colocou até os animais para jejuar. Olha só, acho que é o único texto da Bíblia que eu conheço que animal está jejuando. Que ele fala, não serve nada para os animais, tira água, tira comida. De tanto que esse homem foi quebrantado com a palavra que Jonas deu. Amém? Então onde você acha, né, que não vai surgir nada, onde você acha que é o pior lugar para você semear, o pior lugar para você investir, aquela pessoa que você já desistiu, que você já condenou, pode ser que ali vai ser a pessoa de coração mais quebrantado. Amém? Pode ser ali que você vai conquistar algo grande para o Senhor. E a salvação naquela cidade foi muito grande. Então o povo, como eu disse, se arrependeu totalmente, jejuou. E Deus diz no texto que Deus vira e fala, agora eu não vou mais acabar com a cidade. Eu vou desistir. Apesar de toda a maldade que paira sobre essa cidade, eu estou dando uma nova oportunidade. Eu já desisti. A cidade vai permanecer. E aí que eu quero chegar com vocês, que está no capítulo 4. Verso 1, diz assim, com isso, com a conversão de todos, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então olha só, Jonas, com a conversão do povo, ele fica extremamente irado. Ele fica com raiva, extremamente com raiva daquele povo ter convertido. Ele não queria que o povo convertesse. E ele ainda vai e ora ao Senhor, né? Mais uma vez ele bate de frente com o Senhor e fala, tá vendo? Por que eu não queria ir? Porque eu conheço o Senhor. Aí eu fui, o povo arrependeu, o povo agora mudou e o Senhor não vai mais condenar aquela cidade. Jonas precisava ser tratado ainda, vocês concordam comigo? O peixe foi pouco para ele, né? Tem situações nas nossas vidas que você pode achar que você já está bem tratadinho, mas você vai precisar de mais tratamento, vai precisar de mais deserto, vai precisar de mais confronto, porque o nosso coração, ele é duro.
O nosso coração, ele é mau, né? Nós vemos, como a gente falou, com os nossos olhos, mas o Senhor vê além. O Senhor enxerga além. E olha que Jonas era profeta, que eu gosto de falar isso, que era um homem de Deus, né? Homem usado por Deus, homem que tinha experiência com Deus. Imagina se não tivesse. E fala então que ele ficou irado. E aí, continuando, o verso 4 diz assim: depois que ele ora, o Senhor diz para ele: e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Glória a Deus. E aí Deus chamou disse algo ao meu coração. E a mesma pergunta que eu faço para mim e para vocês nessa noite: é razoável a nossa ira em muitas situações? É razoável a sua falta de perdão? É razoável a sua falta de quebrantamento? É razoável a sua falta de comprometimento com as coisas do Senhor? Como está o seu coração nesta noite? O amor de Deus, ele é grande. E no final, como eu disse, Deus vai salvar, né, a cidade toda. Os animais, os seres humanos, todos que estavam ali. Mas a pessoa que precisava de maior salvação era o próprio Jonas, que estava perdido nos sentimentos, na visão dele, na ira, no coração duro. Então, nós como cristãos que somos, dizemos que somos, né? Como eu fiz essas perguntas, como nós temos agido aí fora? Como nós temos agido com as coisas que o Senhor coloca diante de nós? Como está o nosso coração? Será que a gente faz oração como Davi fazia? Que ele fala no Salmo: Senhor, sonda o meu coração e me diga que se há algo mal dentro de mim. Senhor, se há algo, me mostra. Eu quero tratar, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. E essa questão do Senhor confrontando para ele, quando ele disse ao Senhor que ele ficou irado com a conversão do povo. E a pergunta que o Senhor faz: é razoável essa sua ira? Né? Eu tomei para mim. Em quantas situações a gente fica verdadeiramente irado, irritado, angustiado, inconformado com o agir de Deus, quando a gente acha que a situação tinha que ser de um jeito e o desfecho se dá de outro jeito. E a gente questiona sim Deus, como ele fez, apesar dele já ter uma palavra do Senhor, apesar dele entender a vontade do Senhor, mesmo assim ele continuou questionando até o fim. Se ele fosse juiz daquele povo, ele não teria salvado, não é? E eu não sei, né, como eu disse, o que está se passando na vida de cada um de vocês, as situações que Deus tem colocado, onde Deus tem te levado, o que você precisa, igual eu falei no início, renunciar para alcançar mais, o que você precisa entender que você não está vendo, como o Senhor diz que Ele quer jogar luz em algumas situações que precisam ser mudadas dentro aqui do povo de Deus, aqui nesta noite. Nós precisamos pensar um pouco diferente e agir muitas vezes não pensando só em nós mesmos, porque Jonas aqui pensou nele. Jonas falou: eu não vou, né? Eu não quero saber daquele povo. Eu não quero ser instrumento do Senhor para aquele povo. E como eu disse, ele colocou em risco até o povo que ele entrou no navio ali, que quase que o navio afunda, aquele povo todo ia ficar numa situação por conta dele, por algo que ele estava fazendo. Então, será que a sua falta de obediência tem levado você a uma situação difícil e a sua família também? E seus amigos também, e seus pais também? Eu não sei, né, o seu contexto aí. Mas vamos parar de olhar só para a gente, vamos olhar ao redor, no contexto, né? Às vezes dentro da igreja também. Será que a sua atitude está trazendo consequências só para você ou está colocando em risco pessoas ao seu lado? Está comprometendo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dos que são seus? A nossa responsabilidade é grande, né? E mesmo que você não seja um profeta como Jonas, que tinha que anunciar, que era a missão dele, era levar a palavra do Senhor. Como eu disse, né? Você pode se achar pequeno, pode achar que não é nada, mas o Senhor conta comigo. Ele conta com vocês também. Ele quer usar as nossas vidas sim. Ele quer fazer através de nós. E muitas vezes as coisas não acontecem exatamente pela dureza do coração, conforme essa história aqui. Por isso que o Senhor diz: é razoável essa tua ira? É razoável esse seu jeito de pensar?
É razoável essa resposta que você está dando, de repente, para uma coisa tão pequena, com um propósito tão grande que Ele tem para fazer? E por isso, né, eu trouxe a palavra que a campanha ela fala: não fuja dos propósitos de Deus para a sua vida. Então, nós ficamos presos a coisas pequenas, a coisas que para o Senhor não são nada, mas para o nosso coração humano são grandes demais, são imperdoáveis. Eu quero a justiça, eu quero fazer do meu jeito, eu quero que fulano pague mesmo, eu quero que isso fique assim. Deus está quase que me empurrando, quase que ouvindo a voz de Deus: faz, vai, eu quero você. E a pessoa está se recusando, está indo conforme a dureza do coração. A pessoa está presa a sentimentos, está vendo conforme ele quer ver e não como o coração vê, conforme o texto que eu citei de Samuel, que Deus diz: eu conheço o coração, você vê a aparência. Você sabe o que passa ali no coração da Soraya, citando ela de exemplo, né? E até, gente, foi ela que sugeriu esse tema, tá? Não fuja dos propósitos de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Ela vai estar trazendo a palavra também, um desses elos aí, que ela tem até a palavra, né? O versículo que Deus deu a ela. E ela vai compartilhar com a gente também, né? Da onde veio isso que o Senhor colocou no coração. Então, eu não conheço a vida da Soraya, vocês não conhecem. E aí, você vai ficar julgando a Soraya, achando que não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou ajudar ela, porque você enxerga de uma forma e Deus está te mostrando que é de outra forma? Amém? Isso é sério. E como eu disse, né? Nós somos os mais beneficiados. Quando a gente acha que a gente está ajudando o outro, a gente está sendo ajudado, sabia? Tem coisas dentro de mim, de vocês, que vai ser quebrada na força, na resistência, na ousadia, no caminhar, no prosseguir mais um pouco. Tem coisas que o Senhor Ele quer tocar sim. E não vai ser fácil você renunciar, você passar por cima, você abrir mão da sua vontade, você abrir mão daquilo que você tem como certo, sua justiça própria, seu julgamento. E quantas vezes, né, sob a ótica humana, sobre a ótica das leis mesmo, assim, nossas leis, a gente acha que a gente está coberto de razão. E aí, a gente percebe que não é bem assim. Porque, gente, a palavra de Deus, ela já diz, ela é loucura para o mundo. A palavra de Deus nos manda ir em contramão ao que o mundo prega. Nos manda ir conforme tudo que está acontecendo aí fora, nós praticamente vamos na contramão. Então, quando o mundo diz que a gente tem que olhar só para a gente mesmo, que a gente tem que preocupar com a gente, que a gente tem que preocupar com o nosso bem-estar, que a gente tem que estar bem, independente do sacrifício de outras pessoas, aí eu posso pegar dentro das famílias quantos pais, quantas mães estão sendo egoístas, não estão mais fazendo nada para os filhos, porque eu tenho que estar bem, não importa, porque um dia meu filho vai embora, né? E eu vou ficar aqui. E o mundo tem pregado esse tipo de coisa. Tem a cada dia mais ensinado, mudado os valores. Então a palavra do Senhor, ela vai em contramão. Então às vezes você acha que você está perdendo em fazer aquilo que o Senhor te manda fazer, mas você está ganhando. Ganhando em quê? Em qualidade de vida, ganhando em autoridade espiritual, ganhando em intimidade com o Senhor, ganhando em alcançar vidas para o Senhor. Glória a Deus. Nós só vamos ter noção disso a hora que a gente passar desse mundo. E essa terra, o tempo aqui, ele é curto, ele é pequeno. Quando você assusta, você já está lá com 60, 70 anos, e aí? Você olha para trás e fala: ah, meu Deus, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse deixado Deus me usar mais, se eu tivesse ido, quantas pessoas eu poderia ter alcançado com meu dom, com meu talento, com aquilo que o Senhor colocou para eu fazer, e eu por egoísmo, eu por resistência, eu por achar uma coisa, eu não fui. Eu não fiz. E olha, no nosso tempo é difícil Deus colocar a gente numa situação como a de Jonas, né? A gente cair na barriga de um peixe e ficar lá 3 dias e 3 noites. É difícil. Não vai acontecer isso comigo, com vocês. É quase que improvável. Mas a gente tem que ficar atento. A gente tem que entender. Tem que renunciar, como eu li em vários versículos, né? Que falaram que quem quiser seguir a Jesus tem que renunciar, tem que sacrificar. Tem que perder a vida para ganhar. Tem que renunciar. Tem que fazer diferente.
Tem que deixar Ele tocar, trabalhar. E eu não sei dizer, é algo que Deus vai trabalhar, né, no coração de cada um de nós. Então, que essa palavra nessa noite sirva para você refletir se você está fugindo dos propósitos de Deus, se você está fugindo da presença do Senhor, está indo para a direção contrária ao que Ele tem te mandado fazer. Se o Senhor, se fosse conversar com você de frente a frente, sentasse e falasse: será que é razoável essa sua ira, esse seu agir conforme a situação que está acontecendo? E aí, o que você ia responder para Ele? Já pensou? Você ia justificar, né? Que nem Jonas, que até orou, né? Deus, como é que você salva esse povo? Eu não concordo. Mas o Senhor ia olhar dentro dos seus olhos e ia te perguntar se a sua ação, se a sua reação está razoável diante daquilo que aconteceu. Porque é isso, não tem muito mais o que falar. A gente tem que preocupar, sabe? Em alcançar para Deus, em conquistar para o Senhor. Semana passada eu trouxe uma palavra, né, também. E eu disse que numa situação de confronto que eu estava passando, de uma guerra mesmo espiritual, o Senhor me deu aquela música, né? Pelo Messias marchamos sim. Então o Senhor disse ao meu coração: é por mim, vai. Não é por você, é por mim. Suporta isso, vai. Vai. E eu estou com você, e eu sou seu general, e eu vou à frente, e eu te ajudo, e eu guerreio junto com você. Amém? Então vai por Ele, tá? Vai conforme Ele tem te colocado. Abra mão um pouquinho dos seus desejos, da sua vontade. Conquiste para o Senhor. Entre naquilo que o Senhor tem preparado. Deixa Ele jogar a luz, deixa Ele mudar um coração que muitas vezes tem anos que precisa ser trabalhado, que precisa ser mudado, que precisa ser curado, liberto, transformado, né? Como eu disse também, Ele é um psicólogo de um dia. E Ele não está aqui, mas nós estamos, né? Falando da palavra dEle, falando por Ele. Então se disponha, deixe, né, o Senhor trabalhar no seu coração. Amém? Eu quero orar.